Olá, alunos, eu sou o professor Rômulo e estaremos aqui, estaremos nessa nossa videoaula, a videoaula da disciplina Lógica e Matemática Computacional, ok? Em especial, nesta videoaula, nós estaremos trabalhando o encerramento da unidade 03. E qual é o tópico dessa unidade 03? O tópico de Fundamentos da Lógica Matemática, ok? Então, em específico, nessa videoaula, eu estarei trabalhando com vocês o encerramento, ok? Uma visão geral, um resumo geral sobre tudo o que foi ensinado, tudo que nós trabalhamos na unidade 03, cujo tópico foi Fundamentos da Lógica e Matemática, ok? Pessoal, é o seguinte, nessa unidade 03, nós tivemos alguns contextos, ok? Na primeira videoaula, na aula 01, nós trabalhamos então sobre a introdução à lógica proposicional, ok? Dando continuidade na aula 02, nós trabalhamos então um pouco sobre os conectivos, os principais conectivos, o conectivo AND, o conectivo OR, o conectivo NOT, o conectivo C. Então, o conectivo C é somente C, ok? Em uma terceira videoaula, que seria a videoaula da aula 03, nós trabalhamos um pouco sobre os métodos dedutíveis. Trazemos aqui algumas definições, alguns exemplos, ok? Alguns exercícios. E no final dessa videoaula, na aula 04, nós trabalhamos então um pouco sobre inferência, sobre métodos Tollens, métodos Ponens, sobre associativa, sobre silogismo hipotético, ok? E agora então nós estarei trazendo para vocês uma revisão, uma visão geral de tudo que nós vimos nessa unidade, na unidade 04. Ok? Bom, vou começar para vocês então trazendo um pouco sobre a introdução à lógica proposicional, uma revisão sobre premissas, proposições e argumentos, ok? Então, olha lá, com relação à lógica proposicional, o que nós utilizamos muito seria a questão de argumento, ok? Então, aqui uma breve definição sobre argumentos. Eu sempre gosto de destacar o seguinte, a palavra sequência, ok? Então, é uma sequência do quê? De proposições. Olha só, é uma sequência de proposições e eu sempre gosto de enfocar também que uma delas é a conclusão. Ok? E as demais são premissas. Então, eu tenho pelo menos uma conclusão e as demais premissas. Ou seja, as premissas justificam a conclusão. Ok? Então, olha lá, na qual uma delas é a conclusão e as demais são premissas. Ou seja, eu posso ter premissa 1, premissa 2, premissa N e apenas uma única conclusão. Ok? Bom, e as proposições? As proposições, eu sempre gosto de destacar, de enfocar que elas são declarações, ok? Olha só, o Sol é uma estrela. Então, as proposições, elas expressam pensamentos e eles podem ser verdadeiros ou falsos, ok? Então, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. O Sol é uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela. A Terra é plana? Não, a Terra não é plana. Então, essa proposição aqui, ela é uma preposição falsa, inválida, ok? E as proposições, elas são a base, eu sempre gosto de dizer, a base da lógica e matemática computacional e elas sempre nos ajudam ao quê? A formar argumentos e os raciocínios lógicos, ok? E as premissas, para nós terminarmos, elas são afirmações que aceitamos como verdadeiras para construir um argumento e elas servem para chegarmos a uma conclusão. Vamos lá. Todas as aves têm penas. Premissa número 1, number 1. Premissa número 2. Um pássaro é uma ave. E olha só a conclusão que nós temos. Logo, um pássaro tem pernas, ok?
duas premissas e uma conclusão, ok? Bom, com relação aos conectivos de classificação textual, ok? Eu sempre gosto de trabalhar os diagramas, no caso, tem os diagramas de Venn, ok? E os principais, existem vários conectivos, mas os conectivos mais utilizados seriam os conectivos AND, o conectivo OR, o conectivo NOT, o conectivo C e somente C, ok? O conjunto de negação, o conjunto de disjunção, o conjunto de disjunção exclusiva, disjunção inclusiva, o conjunto condicional e o bicondicional, ok? Trouxe para vocês aqui na tela um resumo geral. Então, olha lá, o conectivo de negação. Então, como em muitas literaturas tem o tiozinho, ou isso daqui, ou também o apóstrofo, ok? Que é o not, o não. Então é o seguinte, o contrário, o not P ou assim. Então vamos lá, o contrário de verdadeiro qual que é? O contrário de falso qual que é? Verdadeiro. O contrário de verdadeiro qual que é? Falso, ok? Então, por exemplo, terá um valor falso se a proposição for verdadeira e vice-versa, ou seja, nós invertemos um pouco os valores. Temos o conectivo AND, ok? O conectivo AND é sempre o Vzinho de cabeça para baixo, ok? Então, olha lá, P and Q. Então, na tabela verdade, o conectivo AND, nós trabalhamos o seguinte, verdade e verdade me dá uma verdade, verdade e falso me dá um falso, falso e verdade me dá uma verdade, e falso me dá um falso. Eu sempre associo o E com o AND com operação de multiplicação, ok? Então lá, se for AND, verdade e verdade dá verdade, verdade e falso dá verdade, falso e verdade dá falso. Opa, aqui me dá falso. E verdadeiro e falso me dá falso, e falso me dá falso, ok? Então, ela será verdadeira se ambas as proposições também forem verdadeiras, apenas neste contexto aqui, ok? Pedro é enfermeiro, logo, e Márcia é médica, ok? Um exemplozinho clássico, tá? Vamos lá, o conectivo OU, ok? Vamos lá, montando uma tabelinha aqui de conectivo OR, tá? Vamos lá, verdade ou verdade me dá verdade, verdade ou falso me dá verdade, falso ou verdade me dá verdade e falso ou falso me dá falso. Será falso apenas quando ambas as operações forem falsas, ok? Será verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras, ok? E o disjunção ou. Nós temos também o se, então, e o bicondicional, que é o se e somente se, ok? Em um resumo, vamos lá, o condicional se e o condicional se e somente se. Será falso quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente seja falso. Então, eu posso montar a tabela aqui, ó. Verdade, verdade se e verdade, verdade se e somente se falso, falso se e somente verdade, falso se e somente falso. Então, isso daqui, olha só, será falso quando a proposição antecedente, qual que é a antecedente? Essa daqui, for verdadeira e a conclusão for falso, ok? Então, isso daqui será falso, o restante será verdadeira, ok? E nós temos o se e somente se, que ela será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou falsas, ok? Em um resumo, nós temos o seguinte, se ambas forem verdadeiras, me dá verdadeiras, ou se ambas for falso, me dá falso. Se for misturado, será verdadeira. Se for falso, então apenas neste contexto nós temos o verdade, ok? Bom, com relação às fórmulas benfaturadas, sempre disse para vocês, se tiver parênteses, sempre eu começo pelo parênteses. Neste caso aqui, como não tem parênteses, eu posso colocar aqui, verdade, se e somente for verdade,
and, not verdade. Então, como é que eu faço? Primeiro, eu calculo isso daqui. Se verdade C é somente falso, me dá o que então? Falso, ok? Mas, olha só, o contrário de falso me dá verdadeiro, ok? Faço o and desse contexto aqui, que seria falso e falso me dá falso, e se é somente verdade for falso, então me dá verdade. E o resumo é o seguinte, o not é tudo o contrário. O contrário de verdadeiro me dá falso, o contrário de falso me dá verdadeiro, ok? As implicações, elas só serão verdades, no caso, ela só será falso se eu tiver uma verdadeira, um antecedente for verdadeiro e o sucessor for falso. Então, neste contexto aqui é falso. Os demais casos são verdadeiros. E um resumo geral, se o antecedente for verdadeiro e o sucessor for falso, será falso. Caso contrário, todas serão falso. O conectivo and, ok? Ele será verdade apenas quando ambas as posições forem verdadeiras. Caso contrário, todas serão falsas, tá? E o conectivo ou será falso apenas quando ambas as posições forem falsas. Caso contrário, todas serão verdades, ok? E os métodos dedutivos? Os métodos dedutivos na lógica proposicional, eu sempre gosto de destacar o seguinte, é uma forma de raciocínio que usa declarações simples e conectivos and, or ou not, ok? Que nos faz criar afirmações compostas. E o objetivo disso aqui é o quê? Analisar se é verdade ou falso, ok? Então vamos lá. Eu tenho duas proposições aqui. Proposição P, o sol está brilhando, estou feliz. Logo, se o sol está brilhando, então eu sou feliz. Na programação eu posso fazer assim, se o sol estiver brilhando, então sou feliz. Sou feliz. Se não, sou triste. Olha só como é que nós podemos aplicar isso daqui. Então, a expressão ela é verdadeira se estiver brilhando, independentemente se eu estiver feliz ou não, ok? E para nós finalizarmos, então, um pouco sobre inferência lógica, ok? Bom, com relação às inferências lógicas, eu gosto de destacar, então, a operação de comutatividade. É aquilo que eu disse na videoaula, a ordem dos fatores não altera o produto. Como assim, professor? Vamos lá. 2 mais 3 é igual a 5 e 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, a nossa conclusão, que seria o nosso produto, e aí os fatores. Fator 1, fator 2. Independentemente se nós invertemos os fatores, o resultado é o mesmo. Olha só. Independentemente se eu trocar o P pelo Q ou o Q pelo P, o resultado é o mesmo, ok? E olha só um exemplo de uma associativa. Deixa eu apagar aqui. Uma associativa. Eu posso fazer assim, ó. 2, no caso uma associativa. 2 vezes 5 vezes 4. Se eu fizer assim, começando por aqui, 2 vezes 5... 10. 10 vezes 4 me dá 40, certo? E o contrário, se eu fizer assim, 5 vezes 4 me dá 20 e 20 vezes 2 eu tenho como 40. Então, associativa, independentemente se eu começo daqui ou começo daqui, ambos os resultados são o mesmo, ok? Depois nós temos as leis de Morgan, as leis dos condicionais, a dupla negação. Então, vamos lá. O contrário de falso é verdadeiro e o contrário de verdadeiro me dá falso. Ou seja, se eu negar o falso 2 vezes, eu vou ter ele mesmo, ok? Então, alunos, muito obrigado pela sua participação. Encerramos aqui, então, a nossa videoaula, o encerramento da videoaula da unidade 04. Muito obrigado e até logo.